Vendedor de queijos é ridicularizado por cliente rico em feira. Até que um homem de terno aparece e revela: ele é meu pai, e essa humilhação custará seu emprego. O sol ainda nem dava sinal de que romperia o horizonte quando João Batista já estava de pé. O despertador sequer era necessário. Acordava todos os dias às 4 horas da manhã, com a precisão de um relógio suíço, hábito moldado por décadas de rotina simples, firme e incansável. Colocava água para ferver no fogareiro antigo da cozinha, preparava um café preto forte e, enquanto o aroma invadia o pequeno cômodo, organizava as caixas de isopor e as sacolas térmicas que transportariam seu maior tesouro: os queijos artesanais produzidos com o leite das vacas de sua terra natal, no interior de Minas Gerais. Ali, na solidão de seu apartamento modesto na zona sul de São Paulo, ele encontrava tranquilidade. Apesar das dores que já apertavam os joelhos e das marcas que o tempo deixava em sua pele, havia um brilho discreto nos olhos de João. Era o brilho de quem, mesmo cansado, sentia orgulho do caminho que escolheu. Descendente de lavradores e parteiros, João cresceu entre campos, animais e o cheiro de leite fresco no curral. Aprendeu cedo o valor do trabalho e da honestidade. Quando se mudou para São Paulo, carregava apenas uma mala de pano, 3 queijos enrolados em pano de prato e a fé de que a cidade grande teria espaço para alguém como ele. Muitos riram de sua ingenuidade, dizendo que vender queijo na metrópole era ilusão. Mas ele não se intimidou. Começou aos poucos, vendendo para vizinhos, amigos de igreja, colegas de feira. Em pouco tempo, havia conquistado seu cantinho na Feira da Vila Clementino, onde montava sua barraca todo sábado religiosamente. Naquele sábado específico, a brisa era fria e o céu ainda estava escuro quando João chegou ao ponto da feira. Carregava suas caixas com esforço, mas com o cuidado de um artesão manuseando sua obra-prima. Instalou a lona, ajeitou a toalha, xadrez vermelha sobre a mesa. Organizou os queijos em pirâmides pequenas e estrategicamente posicionadas. Cada peça era única. Havia o meia-cura, o fresco, o curado de 3 meses e até um raro queijo azul que produzia em pequenos lotes, com uma receita passada por um primo distante. Às 6 da manhã já estava tudo pronto. João colocou o avental, limpou as mãos num pano branco e se sentou num caixote, esperando os primeiros fregueses com o mesmo entusiasmo de sempre. A feira começava a ganhar vida. Barracas vizinhas montavam suas estruturas, os feirantes trocavam cumprimentos, e o cheiro de pastel frito começava a se espalhar no ar, misturado ao perfume das frutas e do café recém-passado. João cumprimentava todos com um sorriso sincero, oferecendo um pedaço de queijo em fatias finas para quem passava. Era respeitado ali, não por ostentar riqueza, mas por sua constância. Sempre presente, sempre gentil. Muitos moradores do bairro já o conheciam pelo nome. Crianças paravam para observar seus queijos, e ele, com paciência de avô, explicava cada tipo, como se fosse um contador de histórias do campo. Naquela manhã, um detalhe parecia diferente, embora João não conseguisse identificar de imediato. Talvez fosse o movimento incomum de carros caros circulando pelas ruas próximas, ou a forma como alguns pedestres, vestidos com roupas de grife, passavam pelas barracas com pressa e desinteresse. Ele ignorou a sensação e continuou seu trabalho. Às 8 horas o movimento já era constante. Um casal jovem se aproximou, pediu uma amostra do queijo curado, elogiou a textura e comprou 2 unidades. João agradeceu, embalou com capricho e voltou ao seu lugar atrás da mesa, ajeitando com cuidado os blocos restantes. O aroma dos queijos começava a preencher o ar ao redor. Era um cheiro forte, mas convidativo, que contava histórias de sítios distantes e saberes antigos. O curado, em especial, exalava notas intensas que atraíam os amantes da boa comida, e, ao mesmo tempo, causavam torções de nariz em quem não entendia do assunto. João estava acostumado. Sabia que nem todos apreciavam o cheiro de um bom queijo, de verdade, fermentado com paciência e sabedoria. Nunca se ofendia com comentários atravessados. Seu foco era atender bem, explicar, conquistar com educação. Dizia sempre que o paladar é como o coração. Precisa aprender a sentir para saber o que vale a pena.
Por volta das 9 horas, algo aconteceu que mudaria o rumo daquele dia. Um carro importado, preto, brilhante como vidro molhado, estacionou, de maneira imprudente na esquina da feira, bloqueando parte do espaço destinado à carga e descarga. O motor ainda roncava alto, quando a porta se abriu e desceu dele um homem alto, vestido com roupas alinhadas, cabelos milimetricamente penteados, óculos escuros espelhados e um relógio cujo valor daria para comprar um carro popular. Seu nome, como João descobriria mais tarde, era Marcelo Rezende. Sua presença, apesar de silenciosa no início, chamava a atenção. Andava como quem sabe que está sendo observado. E gostava disso. Marcelo percorreu as barracas com olhos críticos, franzindo a testa para os produtos expostos, como se estivesse num museu de horrores. Parou diante da barraca de João, olhou, os queijos com desdém, e soltou um comentário que, embora dirigido ao ar, foi alto o suficiente para todos ao redor ouvirem. Meu Deus, que cheiro é esse? Isso aqui parece uma pocilga. Algumas pessoas riram, nervosas, outras se afastaram, constrangidas. João, com a calma que a idade ensina, apenas levantou o olhar e disse: É queijo, moço. Feito com leite de verdade, de vaca criada solta. No pasto. Marcelo ergueu uma sobrancelha e soltou um riso sarcástico. Ah, claro. E onde estão os certificados? Os selos? O código de barras? Isso aí é produto de fundo de quintal, meu amigo. As palavras, afiadas como navalha, cortaram o ambiente. Um silêncio constrangido se instalou. João, mesmo atingido, manteve a compostura. Eu faço do mesmo jeito que meu pai fazia, e o pai dele também. Nunca ninguém passou mal. É só queijo, senhor. Marcelo deu um passo à frente, cheirou, de perto uma das peças e fez uma careta exagerada. Isso aqui deveria ser proibido. Um absurdo essa feira deixar gente como você vender essas coisas sem fiscalização. Isso atrasa o país. Que nojo! E ali, com uma frase cheia de desprezo, ele acendeu a centelha do que viria a ser um dos dias mais marcantes da vida de João Batista. Mas naquele instante inicial, João ainda não sabia. Tudo o que ele sentia era um nó apertando o peito, uma mistura de vergonha e incredulidade. Continuava parado atrás da mesa, observando as reações ao redor. Os olhos baixaram não por medo, mas por tristeza. Sabia que aquela humilhação não era apenas sobre queijo, era sobre algo mais profundo. O julgamento implacável da aparência, da origem da simplicidade. E enquanto Marcelo se afastava rindo, acreditando ter feito uma grande piada, João apenas respirou fundo, apertou os dedos calejados sobre a borda da mesa e esperou que o tempo, com sua justiça silenciosa, lhe desse alguma resposta. Ele não sabia, mas ela viria, e viria vestida de terno. Parte 2. A chegada do carro de luxo e o olhar de desprezo. O sol já começava a atingir o céu de um azul límpido quando a feira atingia seu ponto de maior movimento. Famílias, casais e idosos circulavam entre as barracas, equilibrando sacolas e trocando palavras com os feirantes de confiança. A barraca de João, sempre discreta, permanecia fiel ao seu espaço, com os queijos organizados e os sorrisos prontos. Alguns clientes habituais já tinham passado, comprado seus pedaços favoritos e deixado elogios. João agradecia com aceno sempre sereno. Não esperava surpresas. Não queria mais do que a dignidade de seu ofício. Mas naquele dia, o destino decidira brincar com o equilíbrio que ele sustentava há tantos anos. Às 10h30 da manhã, um som distinto quebrou o barulho homogêneo da feira. Não era o canto do vendedor de pamonha, nem o som agudo das crianças pedindo doce, tampouco a voz grave do feirante da barraca de legumes anunciando promoção. Era um motor potente, rouco e firme, se aproximando em velocidade incompatível com as ruas estreitas do bairro. Em poucos segundos, um carro preto, modelo importado de última geração, com vidros espelhados e pneus reluzentes, estacionou com descaso. Tomou 2 vagas, invadiu parte da calçada e interrompeu a passagem de um caminhão pequeno que fazia entregas. A porta do carro se abriu lentamente, como se o tempo se curvasse diante da importância do que estava prestes a sair dali. Primeiro desceu um sapato social engraxado até o brilho máximo.
Depois, um terno cinza de corte italiano, uma gravata azul marinho perfeitamente ajustada e um par de óculos escuros de armação grossa. Por fim, surgiu o rosto de Marcelo Rezende, um homem na casa dos 40 anos, com a expressão arrogante de quem se acostumou a nunca ouvir não. O cabelo impecavelmente penteado, o queixo levemente levantado e os olhos escondidos atrás das lentes escuras. Ele não olhou para ninguém ao redor. Simplesmente começou a andar em linha reta, abrindo caminho entre os feirantes como se fosse o dono daquele espaço. As pessoas à sua volta começaram a notar. Era impossível ignorar a figura. Marcelo caminhava devagar, como se cada passo fosse uma declaração de poder. Passou por barracas de frutas, de verduras, de temperos, olhando com desprezo para os produtos expostos. Murmurava comentários que não faziam questão de ser ouvidos apenas por ele. Isso aqui tem cara de contaminação, disse diante de uma barraca de ovos caipiras. Não acredito que tem gente que come esse tipo de coisa, soltou ao passar por uma banca de doces caseiros. A cada frase, mais olhares se voltavam. Alguns com curiosidade, outros com incômodo, mas ninguém reagia. O silêncio da deferência mal disfarçada imperava, até que seus passos o levaram até a barraca de João. O cheiro do queijo curado, mais acentuado com o calor do fim da manhã, chegou até Marcelo antes mesmo que ele visualizasse os produtos. Ele parou, franziu o nariz de forma teatral e recuou meio passo, como se tivesse tropeçado num obstáculo. A invisível. Que merda é essa? Murmurou alto o suficiente para ser ouvido por todos num raio de 5 metros. João, que atendia uma senhora idosa no momento, interrompeu o atendimento por um instante. Olhou para o homem com calma, sem esboçar reação. A senhora, constrangida, também se virou para Marcelo, tentando entender o que ele faria a seguir. Isso aqui está fedendo. Alguém deixou um animal morto por aqui? E disse Marcelo, agora com um tom de voz mais alto, claramente disposto a provocar. João continuou calado, apenas entregou o troco para a senhora, que o agradeceu em voz baixa e se afastou rapidamente. Marcelo deu mais um passo e se aproximou da bancada de queijos. Observou cada peça como quem analisa uma prova de crime. Isso é vendido como alimento. Onde estão os rótulos, os lacres, as embalagens regulamentadas? Tocou em um dos queijos com a ponta dos dedos e recuou a mão com repulsa fingida. Alguém chama a vigilância sanitária, por favor. Os olhos ao redor se voltaram com mais firmeza. Alguns feirantes pararam de trabalhar para observar. Outros clientes começaram a cochichar. João, ainda silencioso, ajeitou os queijos com delicadeza, ignorando a presença do homem. Mas Marcelo parecia determinado a provocar uma reação. Olha, eu não tenho nada contra gente simples tentando ganhar a vida, mas vender produtos sem procedência num bairro como esse é demais. A gente paga imposto para manter a cidade em ordem e aí vem um senhor desses com queijo vencido e acha que tá tudo bem? A frase provocou um pequeno murmúrio entre os presentes. Alguns se afastaram discretamente, outros se aproximaram um pouco mais. Marcelo notou o efeito e resolveu insistir. Me diz uma coisa, senhor. Como é o seu nome mesmo? João respondeu sem alterar o tom. João Batista. Marcelo sorriu com escárnio. João Batista, nome forte, hein? Aposto que nunca leu uma bula de remédio na vida, mas quer discutir sobre alimentação segura. Uma risada seca escapou de seus lábios. Sabe o que isso aqui representa? O atraso. A miséria disfarçada de tradição. Em qualquer país, sério, esse tipo de comércio seria proibido. Aqui a gente ainda romantiza o interior como se fosse exemplo de alguma coisa. Me poupe. A humilhação era pública, calculada, quase ensaiada. Marcelo usava cada palavra como uma arma, mirando não apenas em João, mas em tudo que ele representava. A simplicidade, o ofício manual, a sabedoria herdada sem diplomas. Era como se quisesse, com sua fala, arrancar o pouco de orgulho que ainda restava naquele velho feirante, e em certa medida conseguiu. João não respondeu, apenas permaneceu em silêncio, encarando os próprios dedos, que agora apertavam a borda da bancada com força. O que antes era apenas incômodo, agora se tornava dor.
Mas ele não permitiria que lágrimas surgissem. Não na frente daquele homem. Marcelo se virou para os clientes em volta, como se buscasse aprovação. Sinceramente, vocês compram isso? Já viram de onde vem? Que tipo de controle existe sobre esse leite? As vacas tomam vacina? Tem algum tipo de rastreamento? Ou estão apenas comprando um pedaço de fazenda com cheiro ruim para contar vantagem para os amigos na hora do jantar? Mais uma vez, algumas pessoas riram, constrangidas. Outras se calaram. Mas algo começava a mudar nos olhares. O deboche já não divertia, começava a incomodar. E discretamente, mais à frente, um homem de terno azul escuro, que observava tudo desde o início, deu um passo à frente. Ainda não disse nada. Mas seus olhos diziam muito. Por alguns instantes o tempo pareceu parar na feira. As vozes que antes compunham o burburinho típico das manhãs de sábado cederam espaço a um silêncio espesso, desconfortável. João permanecia estático, com as mãos pousadas sobre a toalha xadrez da barraca, os olhos voltados para baixo, como se encarasse um mundo invisível entre os próprios dedos. O velho feirante não tremia, tampouco chorava. Mas em sua expressão havia uma dor surda, aquela que só quem já sofreu em público conhece bem. A dor do constrangimento exposto, do desprezo que se torna espetáculo diante de uma plateia passiva. Marcelo, por sua vez, permanecia em pé confiante, os braços cruzados diante do peito, como quem acaba de vencer uma disputa que nem deveria ter começado. Seu sorriso era o de quem se considera superior, o de quem acredita que basta falar alto para estar certo. Ainda que ninguém aplaudisse, ele se via como o protagonista. Olhava ao redor, esperando que os outros partilhassem do seu desprezo, buscando aprovação nos rostos que o cercavam. Mas aos poucos, seu olhar foi encontrando expressões diferentes das que esperava. Não havia riso nem concordância. Havia desconforto, surpresa e, em alguns, algo ainda mais incômodo para ele. Reprovação silenciosa. Um dos feirantes vizinhos, acostumado a dividir os fins de semana com João, deu 2 passos discretos em direção à barraca do amigo. Trazia em mãos uma sacola com 3 queijos recém-comprados. Entregou-os a João sem dizer uma palavra, apenas com um olhar de cumplicidade. João levantou os olhos e, pela primeira vez desde o início da humilhação, esboçou um leve aceno de cabeça, pequeno mas firme. Um gesto que, apesar da dor, dizia: "Eu ainda estou aqui." Entre os clientes, alguns se entreolhavam. Uma mãe com o filho pequeno no colo virou-se e caminhou na direção oposta, visivelmente incomodada com a postura de Marcelo. Outro homem, de boné e mochila, murmurou algo para a esposa, que respondeu balançando a cabeça negativamente. Ninguém ousava intervir diretamente, mas o desconforto se espalhava como uma corrente silenciosa. Mesmo assim, Marcelo insistia em manter a pose. Era como se não percebesse o que acontecia ao seu redor, ou pior, como se simplesmente não se importasse. E então surgiu o olhar. Entre todos os presentes, apenas um homem parecia observar tudo com atenção redobrada. Alto, postura ereta, vestindo um terno azul escuro perfeitamente ajustado ao corpo, ele se mantinha à distância, quase na sombra de uma árvore próxima. Trazia uma maleta de couro na mão direita, e os sapatos polidos refletiam o brilho do asfalto. Desde que Marcelo se aproximara da barraca de João, aquele homem não desviara os olhos. Não ria, não comentava, apenas observava. Seus olhos eram densos, carregados de um tipo de sentimento difícil de definir, algo entre o desconforto e a indignação contida. Um olhar que não era apenas de repúdio à arrogância alheia, mas de identificação. Havia ali uma dor espelhada, uma memória antiga talvez, algo que o conectava à cena de maneira pessoal. Marcelo finalmente percebeu sua presença. Olhou em direção ao homem do terno, como se notasse um incômodo súbito na sua plateia silenciosa. Franziu o senho, sem reconhecê-lo. Ainda assim, não disse nada. O homem não se moveu, mas seus olhos encontraram os de João por um breve momento. Foi o suficiente para que algo mudasse. João, mesmo sem conhecer o estranho, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquele olhar carregava algo familiar.
uma intensidade que atravessava o orgulho ferido e tocava um ponto ainda mais fundo, o da memória. Marcelo, desconcertado com a quebra de seu protagonismo, decidiu forçar uma reação. Voltou-se novamente para João, aproximando-se ainda mais da barraca. Agora sua voz estava mais baixa, porém mais cortante. O senhor ainda está aqui. Depois de tudo o que ouviu? Esperava mais dignidade. Se fosse comigo, teria recolhido essas porcarias e ido embora. João ergueu os olhos com lentidão. Não havia raiva neles, tampouco submissão. Havia uma espécie de luto contido, como quem observa a desgraça passar sabendo que, ao final, tudo volta para o lugar certo. Eu fico, moço, porque é isso que eu sei fazer, vender queijo. Não sou mais do que isso, nem menos, respondeu com uma voz rouca, baixa, porém firme. Sua resposta não tinha a pretensão de ser heróica, era apenas a verdade dita por quem já aprendeu que o silêncio, às vezes, é a mais alta forma de dignidade. Marcelo sorriu com escárnio, como se tivesse vencido mais uma vez. Virou-se para sair, mas foi interrompido por um leve barulho de passos. O homem do terno, até então imóvel, começou a se aproximar. Seus sapatos faziam um som seco sobre o asfalto. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. A maleta balançava suavemente ao ritmo do caminhar. O silêncio que já dominava o ambiente tornou-se mais profundo ainda, como se todos prendessem a respiração sem perceber. Ele se aproximou da barraca de João, sem tirar os olhos de Marcelo. Parou a poucos metros de distância e ficou ali, parado. Não disse nada. Apenas observava. Marcelo, incomodado, tentou manter a postura. "Posso ajudar?" disse com um sorriso desconcertado. O homem não respondeu. Apenas desviou o olhar para João e, nesse instante, os olhos dos dois se encontraram. Novamente, João sentiu algo difícil de explicar. Havia naquele olhar uma mistura de orgulho, tristeza e carinho. Era como se aquele homem enxergasse nele algo que ninguém mais via. Por um segundo, João pensou estar tendo uma alucinação. Mas então, o homem deu um leve aceno de cabeça quase imperceptível e um brilho surgiu em seus olhos. E foi nesse momento que João entendeu. Aquele homem não era um estranho. Era alguém do seu passado, alguém que ele não via há muitos anos, alguém que jamais pensaria encontrar ali, naquela feira, naquele instante. O silêncio foi quebrado por uma respiração trêmula. Não era de João, era do homem do terno. Seus olhos, agora marejados, fixavam-se no rosto do feirante com uma intensidade crescente, e sem que nenhuma palavra fosse dita, a primeira faísca de mudança foi acesa. Não pelo escândalo de Marcelo, nem pelas reações dos clientes, mas por um reencontro silencioso, inesperado, que começava a virar a maré daquela manhã marcada por desprezo. Porque ali, entre queijos, insultos e memórias antigas, algo muito maior estava prestes a acontecer, e nenhum olhar de desprezo seria capaz de impedir. O ambiente da feira, ainda imerso na tensão silenciosa provocada pelos insultos de Marcelo, parecia hesitar entre o desconforto e a expectativa. As barracas vizinhas tinham reduzido seus atendimentos. Clientes observavam de longe. E os feirantes, embora acostumados a presenciar de tudo, sabiam que aquela situação ultrapassava os limites do aceitável. Ainda assim, ninguém intervinha, diretamente, talvez por medo, talvez por incredulidade. João, com as mãos firmes sobre o balcão e os olhos voltados novamente para os queijos, tentava encontrar fôlego entre as palavras cruéis que ainda ecoavam em sua mente. Mas Marcelo não estava satisfeito com o efeito que havia causado. Para ele, ainda havia espaço para mais um golpe, mais uma piada, mais uma demonstração de sua posição de poder. Caminhou lentamente de um lado para o outro da barraca de João, observando cada peça de queijo como se analisasse um objeto exótico em uma feira medieval. O público silencioso, agora já consolidado em torno da cena, o incentivava sem querer com sua atenção. Marcelo sentia-se energizado por cada olhar curioso, cada celular discretamente levantado, cada suspiro contido. Era como se acreditasse estar numa espécie de palco improvisado, onde ele era o protagonista e João, o antagonista mudo, resignado ao papel de escada cômica. "Me diga uma coisa, seu João",
começou Marcelo com um tom fingidamente cordial. O senhor ao menos tem ensino fundamental completo? Ou aprendeu tudo isso aí vendo sua mãe mexer com leite de cabra no quintal? Algumas risadas surgiram no fundo da pequena multidão, vindas de dois jovens que pareciam mais interessados na provocação do que no contexto. João respirou fundo. Sabia que não valia a pena rebater. Qualquer resposta sua seria distorcida. Qualquer tentativa de defesa seria ridicularizada. Então, escolheu o que sempre soube fazer: permanecer de pé, mesmo quando tentavam derrubá-lo. Por dentro, Marcelo, percebendo o silêncio como fraqueza, decidiu ir além. É sério, gente. Olhem isso. A barraca toda cheirando a leite azedo, o homem com avental sujo, essas unhas de quem mexe com terra, e vocês vêm aqui e compram como se estivessem numa delicatessen europeia. Estendeu os braços teatralmente. Isso não é cultura popular. Isso é falta de higiene. Isso não é tradição, é atraso. É por isso que o Brasil não vai para frente, porque romantizam tudo que é precário, tudo que é rústico. Um queijo desses podia muito bem estar contaminado. Já viram um laudo técnico? Um selo da vigilância? Nada. Os olhos da pequena plateia começavam a mudar de novo. O riso deu lugar a olhares incômodos, reações contidas, suspiros mais pesados. Uma mulher, aparentemente no fim da fila da barraca de hortaliças, avançou 2 passos. Tinha os cabelos grisalhos presos num coque simples, vestia um casaco de tricô e segurava uma sacola ecológica com legumes. Aproximou-se devagar, parando ao lado de João. Eu compro queijo com o seu João há mais de 10 anos. Nunca me fez mal. Nunca encontrei nada errado. E sabe por quê? Porque ele respeita o que faz. Sua voz era baixa, mas carregada de firmeza. Marcelo olhou para ela com desdém. Respeita? Com essa bagunça aqui? Com esse cheiro? Minha senhora, a senhora deve ser dessas que acha que qualquer coisa feita no interior é boa só porque é simples. Isso não é respeito, é ignorância. A mulher não respondeu. Apenas lançou um olhar de indignação, virou-se para João e disse: Pode me dar um curado de 3 meses, daqueles mais firmes. João pegou o queijo com mãos trêmulas, embrulhou em papel de seda e entregou com um sutil obrigado. Marcelo virou o rosto com impaciência, murmurando algo ininteligível. Mas ele ainda não estava pronto para recuar. Ainda havia veneno para destilar. Dirigiu-se novamente a João com um tom debochado, quase teatral. Seu João, o senhor já pagou imposto na vida? O senhor sabe o que é emitir nota fiscal eletrônica? Aposto que nem sabe abrir um aplicativo no celular. Deve usar aquele modelo antigo, de papel carbonado, com carimbo e tudo. Não é mesmo? Os risos foram mais fracos desta vez. Alguns já viravam as costas, envergonhados de ainda estarem ali. João, mesmo atingido, ergueu os olhos. Por trás da dor, havia algo novo em sua expressão. A semente de uma revolta silenciosa. Moço, eu só tento vender o que sei fazer de melhor. O que aprendi com meu pai e que ensino com orgulho quando alguém me pergunta. Eu não sou homem, de internet nem de aplicativo, mas nunca faltei com respeito a ninguém. Suas palavras foram ditas com a voz embargada, mas firme. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Um silêncio de peso, de reconhecimento. As pessoas olhavam para João agora não com pena, mas com admiração. Havia algo em sua dignidade que se impunha, mesmo sob ataque. Algo que começava a desconstruir a imagem de fraqueza que Marcelo tentava pintar. Marcelo percebeu a mudança no ar, mas era orgulhoso demais para ceder. Tentou retomar o controle da cena. Respeito? Isso aqui não é respeito. É apego ao passado. É resistência ao progresso. É o típico pensamento do homem que acha que a terra ensina mais que a ciência. Mas tudo bem. Fiquem aí com o queijo artesanal de vocês. Depois não digam que ninguém avisou quando tiverem uma bela intoxicação alimentar. E como se sua performance tivesse chegado ao fim, Marcelo deu um passo para trás, ajustou o terno com um gesto brusco e olhou ao redor com desdém. O que ele não notou foi o olhar do homem de terno azul escuro, que agora estava muito mais próximo. Seus olhos não apenas observavam, eles fulminavam. Havia neles um tipo de raiva controlada,
de justiça prestes a ser proclamada. Ele olhava para João como quem reconhece um alicerce, e para Marcelo como quem enxerga um castelo construído sobre areia. A maleta ainda estava em sua mão direita, mas agora o que importava era o que ele carregava no coração. E quando finalmente deu mais um passo em direção à barraca, todos entenderam que o silêncio daquele homem não era medo, era preparação. João olhou para ele com estranheza, tentando reconhecer mais do que o rosto. Era um sentimento, uma lembrança. Algo naquele homem lhe trazia de volta a imagem de um passado que julgava adormecido. E quando os olhos de ambos se cruzaram mais uma vez, algo começou a se formar na expressão de João. Era uma dúvida nascida da emoção, algo que estava prestes a emergir, assim como a verdade. Porque quando a dignidade vira alvo de piada, ela não desaparece. Ela espera o momento certo para se levantar, e esse momento estava cada vez mais próximo. A movimentação na feira já não seguia o ritmo habitual. Era como se o tempo tivesse se quebrado em duas metades, o antes da humilhação, de João, e o depois daquele instante em que a dignidade se impôs silenciosamente. Os fregueses andavam em passos cautelosos, as conversas ocorriam em tons mais baixos, e até mesmo os feirantes pareciam mais cuidadosos com seus gestos. Marcelo permanecia próximo à barraca de João, mas sua postura havia mudado. Ainda mantinha o queixo erguido e os ombros retos, mas sua expressão começava a dar sinais de inquietação. Era como se, apesar de tudo o que havia dito, não tivesse conseguido o triunfo que desejava. João, por sua vez, voltara a organizar seus queijos com gestos lentos, meticulosos, quase como um ritual de recuperação. Tocava cada peça como se quisesse restabelecer uma ordem íntima, um equilíbrio entre o que havia sido abalado e o que ainda resistia dentro de si. O velho feirante, que há poucos minutos era alvo de riso e desprezo, agora era olhado com uma mistura de respeito e curiosidade. E enquanto ele lidava com o próprio silêncio, um homem, que a maioria ali sequer tinha notado com atenção, via cada detalhe com uma clareza que escapava aos olhos dos demais. O homem de terno azul escuro estava agora a poucos passos da barraca. Parado, mas atento, seus olhos se fixavam em algo que todos os outros ignoravam: as mãos de João. Não era o rosto abatido, nem a expressão paciente que mais o tocava. Eram as mãos, grandes, calejadas, marcadas por anos de trabalho incessante. Cada rachadura na pele, cada calo endurecido, cada unha curta e encurvada era uma prova viva de uma história que não cabia em palavras. Para os demais, eram apenas mãos de um feirante. Para ele eram marcas de sacrifício, de amor e de escolhas que não se veem, mas que sustentam destinos inteiros. As mãos de João seguravam um queijo curado, pesado, com uma camada fina de mofo natural sobre a casca. Ele o girava entre os dedos com atenção, como se o observasse pela primeira vez. O homem de terno engoliu seco. Dentro da maleta que carregava havia uma pasta com documentos. O papel principal era um contrato impresso em 3 vias, com o logotipo de uma grande rede varejista no topo e os campos de assinatura ainda em branco. Era o motivo pelo qual ele havia ido até aquela feira. Mas agora, vendo as mãos de João, ele compreendia que aquele contrato tinha um peso muito maior do que imaginava quando o imprimiu. O documento havia sido elaborado após meses de reuniões internas, estudos de mercado e análises de fornecedores artesanais. A proposta era clara: incluir na rede produtos genuinamente brasileiros, de pequenos produtores, para criar uma linha especial de alimentos com origem controlada e história por trás de cada rótulo. Quando o nome de João surgiu como indicação, o homem de terno hesitou. Sabia quem ele era, mas não o via havia anos. Muitos anos. Desde que a vida o levou por outros caminhos, mais longes, mais cinzentos, mais frios. E agora, ali parado, diante das mãos que um dia lhe ofereceram alimento e abrigo, ele compreendia o verdadeiro valor do que estava prestes a propor. A maleta em sua mão pesava mais a cada segundo. E não era o couro, nem o metal das dobradiças. Era o passado inteiro ali dentro, aguardando o instante certo para se revelar. O homem respirou fundo. Seus olhos estavam marejados, mas ele não permitiria que ninguém visse. Ainda não.
Enquanto isso, João voltava a atender os clientes que se aproximavam timidamente, como quem não sabe se deve interromper o momento de reconstrução íntima de um homem. Um senhor pediu um queijo meia-cura, e João o atendeu com educação, agradecendo pela confiança. Em seguida, uma jovem se aproximou, elogiou os produtos e levou 2 pedaços de queijo fresco. A fila, que antes hesitava, começava a se formar, novamente. E João, mesmo com os olhos ainda carregados de tristeza, não deixava de sorrir com gentileza. Mas a cada movimento seu, o homem de terno voltava a observar as mãos. Eram as mesmas que, anos atrás, o ajudaram a vestir o uniforme da escola, a fazer o nó da gravata do primeiro emprego, a embalar o lanche com cuidado para que ele não passasse fome. Eram mãos que sabiam do mundo mais do que qualquer discurso pomposo, mais do que qualquer diploma. Mãos que construíram com leite, sal e tempo o que muitos jamais conseguiriam com máquinas e processos. Ele sabia que não podia mais adiar o que precisava ser feito. Ainda assim, permaneceu parado. Queria observar um pouco mais. Queria ter certeza de que aquele momento era real, porque em meio ao espetáculo grotesco de Marcelo, à indiferença inicial dos clientes e ao silêncio cúmplice dos demais, havia algo maior acontecendo. Era uma espécie de reencontro, não apenas entre pessoas, mas entre verdades. E a maior delas estava ali, naquelas mãos que quase todos ignoravam, mas que ele jamais seria capaz de esquecer. Marcelo, por sua vez, já começava a sentir que seu protagonismo se esvaía. Olhava em volta com impaciência, como se buscasse alguém para lhe devolver o controle da situação. Mas os olhares agora estavam voltados para João, e estranhamente para o homem do terno azul escuro. Percebendo que algo se armava em sua direção, Marcelo tentou uma abordagem mais sutil. Aproximou-se do homem, esboçando um sorriso corporativo, típico de reuniões de negócios. Você parece conhecer bem o ambiente. Está aqui para comprar ou só observando o teatro popular? A resposta não veio imediatamente. O homem continuou olhando para João, como se a presença de Marcelo fosse apenas um ruído distante. Então, finalmente, virou-se para ele. Seus olhos, agora mais frios, se fixaram nos de Marcelo. Estou aqui para lembrar quem esqueceu de onde veio, disse com voz firme e controlada, mas carregada de uma intensidade que calou qualquer tentativa de ironia. Marcelo piscou algumas vezes, sem compreender totalmente. O homem deu mais um passo à frente, agora diretamente em frente à barraca de João. E naquele instante, todos entenderam que algo estava prestes a mudar. O silêncio, novamente, se instaurou. Mas desta vez, ele não era incômodo. Era o tipo de silêncio que antecede uma revelação. Um espaço suspenso no tempo, onde todas as palavras ditas perdem força diante do que está por vir. E quando o homem do terno respirou fundo e pousou a maleta sobre a barraca de João, os olhos de todos se voltaram para ele. Era chegada a hora da verdade. E essa verdade carregava consigo o peso de anos de silêncio, de sacrifícios não reconhecidos, e de uma memória que nunca deixou de pulsar no coração de um filho. O barulho da feira havia se tornado um pano de fundo quase inexistente. O som dos passos, das conversas paralelas e dos feirantes chamando clientes agora era abafado por uma tensão que pairava como névoa entre as barracas. Todos os olhos estavam fixos na cena diante da barraca de João. O velho feirante permanecia com os dedos pousados na madeira, os olhos mais serenos do que pareciam ter o direito de ser depois de tudo que ouvira. Marcelo, inquieto, começava a perder a segurança que ostentara com tanta arrogância minutos antes. E o homem de terno azul escuro, agora com a maleta sobre a bancada de João, era o epicentro de uma atmosfera prestes a se romper. O silêncio foi quebrado não por gritos, nem por gestos bruscos, mas por uma voz firme, profunda e carregada de autoridade. Você sempre foi arrogante, Marcelo. Sempre achou que podia pisar em quem quisesse só porque veste roupa cara e dirige um carro importado. Mas hoje você passou dos limites. A frase ecoou como um trovão em meio ao ar parado. Marcelo virou-se com rapidez, confuso, o rosto levemente pálido, como se tivesse ouvido mal. "O quê?" perguntou, já sem a altivez de antes. O homem de terno respirou fundo e deu um passo à frente. Seus olhos escuros e fixos
agora encontravam os de João. Havia emoção ali, mas contida. Havia também um orgulho mudo, como se a simples presença do feirante confirmasse algo há muito guardado em seu íntimo. Voltou o olhar para Marcelo, que começava a demonstrar sinais de inquietação real. Esse senhor que você humilhou é meu pai. A frase não foi dita com agressividade, não foi gritada. Foi declarada com a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa se impor pela força. Um murmúrio percorreu os arredores. Pessoas se entreolhavam, espantadas, algumas boquiabertas. Marcelo recuou um passo, como se tivesse levado um soco invisível. "O quê, seu pai?" repetiu num tom entre a incredulidade e o desespero. O homem assentiu calmamente. "Sim, João Batista é meu pai. E cada uma dessas mãos que você tentou desmerecer já trabalhou mais do que você será capaz de trabalhar em toda a sua vida." João permaneceu imóvel. Os olhos, porém, tremiam. A revelação o atingiu com a delicadeza de um reencontro e a força de um reencontro atrasado. Ele não dizia nada, mas dentro dele memórias se agitavam. Aquele rosto adulto, forte, que agora o defendia publicamente, era o mesmo rosto infantil que ele carregou nos ombros em tardes de feira. O mesmo menino que observava atento enquanto ele moldava os queijos à mão no alpendre da casa em Minas Gerais. O tempo os afastara, mas o sangue, o silêncio e a ausência nunca foram suficientes para apagar o laço que existia ali, invisível e intacto. Marcelo tentava encontrar uma forma de reagir, mas as palavras o traíam. Abriu a boca 2 ou 3 vezes apenas para fechar novamente. Tentou esboçar um sorriso de incredulidade, mas foi em vão. O homem à sua frente agora tirava de dentro da maleta um crachá corporativo, preso a uma corrente metálica. Levantou-o à altura dos olhos de todos, sem pressa, deixando que a logomarca da multinacional se destacasse. "Meu nome é Pedro Batista, diretor jurídico da empresa onde você trabalha. Ou melhor, trabalhava." O golpe foi seco. Marcelo sentiu o peso daquelas palavras como um martelo atingindo um ponto já trincado. "Espera, você não pode estar falando sério? Isso é algum tipo de brincadeira?" tentou dizer, a voz oscilando entre o riso nervoso e o pânico crescente. Pedro não respondeu imediatamente. Apenas pousou o crachá sobre a bancada, ao lado da maleta. "Você envergonhou esta empresa hoje, publicamente. E não apenas isso. Expôs sua arrogância diante de pessoas que só estão tentando viver com honestidade. Isso tem consequências, Marcelo, e eu faço questão de garantir que elas venham de imediato." Um novo murmúrio percorreu a pequena multidão. Agora não era mais apenas curiosidade. Era como se todos compreendessem ao mesmo tempo que estavam diante de algo que ultrapassava a simples narrativa de um feirante humilhado. Era sobre reparação, sobre justiça e sobre a presença de uma verdade que não precisava ser defendida com gritos, mas afirmada com firmeza. Pedro então se virou para João. Seus olhos, agora mais suaves, buscavam algo que não era apenas perdão, mas reconhecimento. "Pai", disse ele com a voz um pouco mais baixa, mas ainda audível para todos, "eu estive longe por muito tempo. E você, mesmo sozinho, nunca deixou de trabalhar, de lutar, de fazer o que sabe fazer melhor. Eu estive ausente, e sei disso, mas estou aqui agora. E não vou deixar que ninguém desonre a sua história." João não respondeu de imediato. Seu rosto, duro por tantos anos de labuta e silêncio, agora tremia em pequenas ondas. Umedecidos, seus olhos pareciam querer dizer o que as palavras ainda não conseguiam. Pedro respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo, tentando conter a própria emoção. "Eu cresci vendo o senhor acordar antes do sol nascer. Vi suas mãos rachadas, suas costas cansadas. Vi o senhor negar descanso para que eu pudesse estudar, crescer, construir uma carreira. E hoje, ao vê-lo sendo tratado como lixo por um arrogante qualquer, entendi que não podia mais ficar calado." A voz de Pedro tremia levemente, mas ele continuou. "Hoje, diante de todos, eu te digo, me orgulho de ser seu filho. Me orgulho de cada queijo que o senhor fez, de cada feira que enfrentou, de cada humilhação que suportou calado." O silêncio que se seguiu foi tão absoluto
que se podia ouvir o som do vento passando entre as lonas das barracas. João levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Não conseguiu. Elas escorreram livres como a chuva que não respeita calendários. Pedro aproximou-se devagar. Tocou o ombro do pai com cuidado, como quem pede licença para ocupar novamente um lugar de onde nunca deveria ter saído. João olhou para ele e, sem dizer uma palavra, assentiu levemente com a cabeça. Aquele gesto, pequeno em aparência, era gigantesco em significado. Era perdão, era acolhimento, era reencontro. Marcelo, parado a poucos metros, já não tinha forças para disfarçar o desespero. A altivez havia desaparecido, o riso evaporado, a postura desfeita. Pedro, então, voltou a olhar para ele. Você está demitido, Marcelo, e será comunicado oficialmente ainda hoje. Mas saiba que o que perdeu aqui vai muito além de um cargo. Perdeu o respeito, perdeu a chance de crescer. E ao dizer isso, virou-se novamente para João. Mas o senhor, pai, o senhor acaba de ganhar o que merece há muito tempo, o reconhecimento. E com isso, Pedro ergueu a maleta novamente, agora com outro propósito, porque o que estava por vir era muito mais do que uma demissão. Era o início de uma transformação que começaria ali, naquela barraca de madeira, onde um homem simples e justo foi finalmente tratado com a honra que sempre mereceu. O impacto da revelação ainda reverberava pelas barracas da feira como um trovão distante que continuava a ecoar mesmo após o estrondo inicial. Muitos olhares se mantinham fixos, em João não mais por pena ou curiosidade, mas por respeito genuíno. O velho feirante, que até pouco tempo era alvo de piadas e olhares atravessados, agora se erguia como símbolo de dignidade não apenas mantida, mas reconhecida publicamente. E diante de todos, ao seu lado, estava o homem de terno azul escuro, agora definitivamente identificado como Pedro Batista, diretor jurídico de uma das maiores corporações do país e, sobretudo, filho de João. Marcelo permanecia imóvel, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. A postura antes altiva transformara-se em rigidez involuntária. O maxilar travado, os ombros tensionados, os olhos arregalados tentando compreender a extensão do estrago causado pelas próprias palavras. Ele procurava algo no ambiente, uma saída, um argumento, um fiapo de dignidade para agarrar. Mas não havia nada. Cada rosto ao redor refletia a mesma expressão de espanto e reprovação. Ele estava sozinho, nu de razão, despido da falsa superioridade que o sustentava até minutos antes. Pedro tirou da maleta uma pasta cinza com fecho metálico e a abriu sobre a bancada de queijos. Os papéis internos estavam organizados em divisórias, todos com o timbre da empresa estampado no canto superior. Eram documentos oficiais, contratos de fornecimento, termos de parceria, certificados de qualidade, tudo meticulosamente preparado. João olhava para aquilo com um misto de confusão e reverência. Nunca imaginara que um dia papéis com tantos selos e carimbos estariam em sua barraca, muito menos que seriam apresentados por seu próprio filho, depois de tantos anos de distância. Pedro começou a explicar, com voz firme, mas agora mais serena. Esses contratos fazem parte de um novo projeto da empresa. Estamos buscando produtores, artesanais com história, com qualidade, com verdade, e não existe produto mais verdadeiro do que o seu, pai. O termo escapou com naturalidade. Pai. Uma palavra que há tanto tempo não era dita por ele e que agora parecia encontrar um lugar firme para existir novamente. João, sem saber como reagir, apenas o observava, os olhos ainda marejados. Pedro prosseguiu. Viemos estudando o mercado de queijos artesanais e nos surpreendemos com a procura crescente por produtos que não são industrializados, que têm procedência e afeto. O seu nome apareceu em mais de uma reunião. E eu, quando soube, pedi pessoalmente para ser responsável por essa negociação. Olhou ao redor, certificando-se de que todos ouviam. Mas eu não queria apenas assinar um contrato. Queria olhar nos olhos do Senhor e dizer que tudo isso só é possível porque um dia o Senhor escolheu não desistir, mesmo sem apoio, mesmo sem retorno.
O senhor persistiu. Marcelo tentou interromper, a voz trêmula. Espera, Pedro. Isso não faz sentido. Você não pode simplesmente... Você está misturando o pessoal com o profissional. A tentativa de se defender soou patética. Pedro virou-se lentamente, sem perder a compostura. Você não entendeu nada até agora, não é? Isso nunca foi só pessoal. O que você fez aqui hoje ofende valores fundamentais da empresa: ética, respeito, inclusão e, mais do que isso, cá expõe quem você realmente é. Você foi cruel sem motivo. E agora vai enfrentar as consequências. Virou-se novamente para o pai, ignorando Marcelo como quem vira uma página irrelevante. As pessoas na feira, antes espectadores passivos, agora participavam da cena com uma intensidade emocional difícil de descrever. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros murmuravam frases de apoio, admirados com a postura de João e emocionados com o reencontro inesperado entre pai e filho. A senhora do tricô, que comprara queijo minutos antes, voltou-se para a barraca e disse em voz firme: "O mundo precisa ver isso. Precisamos contar essa história. Isso não pode acabar aqui." Pedro ouviu o comentário e assentiu. Vai ser contado sim, e o primeiro capítulo começa com esse contrato. Estendeu o papel principal a João. É uma proposta de fornecimento mensal para a rede de mercados. Vamos comprar diretamente do senhor, com logística e embalagem por nossa conta. Tudo o que o senhor precisa fazer é continuar produzindo como sempre fez. João pegou o papel com as duas mãos, os dedos tremendo levemente. Não conseguia ler todos os termos, mas as palavras parceria, valorização e produtor-mestre saltavam aos olhos. Demorou alguns segundos, até que finalmente olhou para Pedro e murmurou: "Isso é de verdade?" Pedro sorriu, com os olhos ainda cheios de emoção. "É mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já fiz na minha vida." Estendeu uma caneta, mas João hesitou. Não por medo do contrato, mas por tudo que ele representava. Era como se aquele momento condensasse anos de ausência, esforço, frustração e silêncio. Era mais que um negócio. Era um pedido de perdão. Uma tentativa de reatar, não apenas com o passado, mas com uma parte de si mesmo que ele acreditava perdida. E então, lentamente, João pegou a caneta, assinou com cuidado, letra por letra, como quem desenha algo sagrado. Ao terminar, olhou para Pedro. Não disse nada. Apenas assentiu novamente, desta vez com mais firmeza. Pedro recolheu os papéis e guardou com zelo. O contrato estava assinado, mas o verdadeiro acordo selado ali não envolvia cifras, cláusulas ou prazos. Era um pacto silencioso entre pai e filho, entre dignidade e justiça, entre o que foi e o que ainda pode ser. Marcelo, já em segundo plano, tentou mais uma vez chamar a atenção. "Pedro, eu não sabia. Se eu soubesse..." Mas suas palavras caíram como pedras em um lago seco. Ninguém mais o ouvia. Sua voz não tinha mais força. Era como um rádio sintonizado em estática. Pedro sequer olhou em sua direção. O foco agora era João. E ao redor deles a feira, que havia se transformado num palco de dor, redenção e recomeço, começava a recuperar seus sons, seus cheiros e sua pulsação. Mas algo havia mudado. O velho feirante, que durante tantos anos foi apenas mais um entre tantos, agora era visto com outros olhos, os de um público que, por fim, reconhecia o valor que ele carregava nas mãos, na fala, na história. E naquele instante, com os documentos guardados, os olhares emocionados e o futuro redesenhado, ficava claro para todos que o que havia acontecido ali não seria esquecido tão cedo. Porque quando a verdade se apresenta com coragem, ela tem o poder de transformar até o cenário mais comum em algo extraordinário. E foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã, diante de todos. O contrato assinado marcava mais do que uma simples parceria comercial. Era a virada simbólica de uma chave há muito enferrujada. Um feirante e seu filho, separados por anos de silêncio, encontravam-se novamente não apenas através de palavras, mas pela construção mútua de respeito. A barraca de queijos, com sua toalha xadrez e produtos arrumados com esmero,
havia se transformado no centro emocional da feira, onde olhares, memórias e sentimentos se cruzavam com intensidade. E naquele exato instante, enquanto João devolvia a caneta a Pedro com um gesto contido, algo maior se desenrolava, a revelação de um passado compartilhado que até então repousava sob o peso do tempo. Pedro olhou para o pai como quem busca uma permissão para dizer o que nunca fora dito. João, com um pequeno movimento de cabeça, como se dissesse, fale, abriu esse espaço. E foi então que o diretor jurídico, tão acostumado a cláusulas, reuniões e decisões racionais, se permitiu contar uma história. Não como executivo, mas como filho. Eu cresci nessa feira, começou ele, com a voz já embargada pela emoção que tomava forma no peito. E muita gente talvez não saiba, mas cada detalhe aqui, cada cheiro, cada voz, cada pedaço de chão, me formou. As pessoas ao redor se calaram. Muitos já não se afastavam. Alguns se aproximaram discretamente, tocados por uma curiosidade diferente. Não mais pelo escândalo, mas pela conexão humana que presenciavam. Pedro continuou. Meu pai me acordava de madrugada. Eu ainda sonolento, com os olhos grudados, de sono, vestia o casaco que ele deixava preparado na cadeira da cozinha. Nós descíamos essas mesmas ruas, empurrando um carrinho com os queijos embalados. Eu sentava num caixote enquanto ele montava a barraca e às vezes me deixava cortar um pedaço de queijo para um freguês. Fez uma pausa, tocando o próprio peito com a palma da mão. Eu tinha orgulho disso, mas confesso, passei muito tempo tentando apagar esse passado, como se ele fosse um sinal de fraqueza. João ouviu tudo em silêncio. Seus olhos já não estavam marejados. Agora, havia neles uma quietude densa, como a de um campo recém-regado depois da chuva. Era um tipo de emoção que não se expressava em lágrimas, mas em presença absoluta. Pedro prosseguiu. Na adolescência, eu comecei a esconder minhas origens. Dizia que meus pais eram comerciantes, mas nunca explicava o que vendiam. Escondia o cheiro do queijo das mãos do meu pai, do suor dele no final do dia. Queria me afastar do que achava que me diminuía, e quando entrei na faculdade, fui me afastando ainda mais. Não era por vergonha dele, era por medo de não ser aceito. Mas alguns segundos de silêncio preencheram o ambiente. Dessa vez, ninguém ousava interromper. Era como se todos ali tivessem sido transportados para dentro daquela confissão íntima, sentindo na pele o peso de cada palavra. Pedro continuou. Mas a verdade é que tudo que eu conquistei, tudo que me tornei, se deve ao esforço do meu pai. Enquanto eu estudava, ele vendia queijo. Enquanto eu fazia estágio, ele carregava caixas. Enquanto eu dormia sob ar-condicionado, ele acordava às 4 horas da manhã sem reclamar. Sua voz fraquejou, mas ele não parou. E hoje, diante de todos, eu preciso dizer o que deveria ter dito há muito tempo. O Senhor é meu herói. João não respondeu. Levou a mão ao bolso do avental e puxou um lenço de pano, dobrou-o cuidadosamente e limpou os óculos. Foi seu modo de conter o que viria a seguir. Ao recolocar os óculos no rosto, ele fitou o filho com um olhar que misturava orgulho, ternura e uma pontada de alívio. Você não me deve nada, Pedro. Nunca me deveu. Tudo o que eu fiz foi porque eu quis, porque era meu papel, meu trabalho, meu jeito de amar. E mesmo que você nunca voltasse, eu continuaria aqui, firme, fazendo meu queijo e esperando que um dia você entendesse. João parou por um instante, encarando o filho com mais firmeza. E agora você entendeu. Isso já é o suficiente. Para mim. As palavras de João foram recebidas com um silêncio reverente. Era como se a barraca tivesse se transformado num templo. Os poucos que ainda passavam por ali sem saber da história paravam, intuitivamente tocados pela força do momento. Um feirante que parecia invisível agora era visto com a clareza de quem carrega em si o valor do que é simples, mas essencial. Um filho, outrora distante, agora se curvava diante da verdade que negou por tanto tempo. Pedro, tentando retomar o controle da emoção, abriu novamente a pasta e retirou um segundo documento. Eu queria te mostrar uma coisa. Estendeu o papel ao pai. João leu o título com dificuldade. Projeto Queijo de Origem.
Linha Nacional de Produtos Regionais. Pedro explicou. É um projeto que vai valorizar produtores como o Senhor, com seu nome no rótulo, sua história contada na embalagem, sua imagem divulgada como referência. Apontou para uma página com um modelo de embalagem. Ali estava o rosto desenhado de João, ao lado de uma frase simples, feito com o coração de um mineiro e as mãos de um pai. João balançou a cabeça em negativa suave. Eu não sou disso, Pedro. Eu só sei vender meu queijo. Nunca pensei em ter meu rosto em lugar nenhum. Pedro sorriu, dessa vez com leveza. Pois agora o Brasil vai saber quem é João Batista. E vai saber que atrás de um queijo de verdade existe uma vida de esforço, de integridade e de amor. O feirante suspirou fundo, sem saber como reagir. Sentia-se deslocado, mas ao mesmo tempo tomado por uma sensação que não experimentava, e há anos, o reconhecimento. As pessoas ao redor começaram a bater palmas, primeiro timidamente, depois com força. Um aplauso espontâneo, carregado de emoção verdadeira. João, ainda parado, parecia não saber o que fazer. Pedro o puxou gentilmente para a frente da barraca e, com um gesto simples, ergueu o braço do pai como se ele tivesse acabado de vencer uma maratona. E, de fato, havia vencido. Não contra os outros, mas contra o esquecimento, contra a invisibilidade, contra a dor da ausência. Naquela manhã, a feira da Vila Clementino se transformou num espaço de memória coletiva, um lugar onde passado e presente se abraçaram diante de testemunhas inesperadas, onde um pai reencontrou seu filho e onde todos, de alguma forma, foram lembrados de que dignidade não se compra, não se impõe, não se grita, se constrói dia após dia com mãos calejadas e um coração que nunca desiste. O som das palmas, ainda ecoando no ar como um hino improvisado, foi aos poucos se dissolvendo numa espécie de reverência coletiva. A feira, tomada por um sentimento que ia além do cotidiano, transformara-se num palco sem arquibancadas, onde todos os presentes eram ao mesmo tempo espectadores e participantes. O reencontro entre João e Pedro não apenas selava uma relação restaurada entre pai e filho, mas também escancarava algo que há muito era ignorado: a presença invisível e fundamental de pessoas como João em uma sociedade que tantas vezes ignora o valor do que é autêntico. À medida que os aplausos cessavam, formou-se em frente à barraca uma pequena aglomeração. Mas, diferente de outras multidões curiosas, esta era movida por um sentimento profundo de empatia e reconhecimento. Clientes antigos e novos se aproximavam em silêncio, como se respeitassem um ritual. A primeira a falar foi uma jovem de cabelos presos num coque bagunçado, carregando uma sacola de pano. Seu João, eu comprei um queijo do senhor semana passada. Meu pai está internado com dificuldade de comer e foi a única coisa que ele pediu. Ele disse que era o gosto da infância. Obrigada por isso. João engoliu em seco, sem saber como responder. O silêncio dele, mais uma vez, falava alto. Pedro, ao lado, observava tudo com um misto de orgulho e humildade. Outra mulher se aproximou. Vestia um avental manchado de tinta e segurava uma cesta com frutas. Seu João, eu venho aqui há anos. Nunca tive coragem de dizer, mas o senhor me lembra meu avô, sempre sorrindo, mesmo com as mãos doendo. Obrigada. Por nunca faltar, por sempre estar aqui. E estendeu a mão, oferecendo um pequeno doce caseiro como presente. João pegou o embrulho como se fosse um troféu. Marcelo, que antes era o centro da atenção negativa, agora estava isolado. O olhar perdido, os braços cruzados como se protegessem um ego ferido demais para resistir. Tentou uma última cartada. Caminhou lentamente até a beirada da barraca, os olhos procurando Pedro. Olha, eu cometi um erro. Eu não sabia que ele era seu pai. Se eu soubesse, teria falado diferente. As palavras soaram vazias, como desculpas ditas por obrigação, e não por arrependimento real. Pedro não respondeu de imediato. João, por outro lado, virou-se devagar e o encarou. Se eu não fosse pai dele, você teria continuado me humilhando. Então não é sobre quem eu sou, é sobre quem você é. As palavras caíram como uma sentença. Marcelo desviou o olhar, mordeu os lábios e, sem dizer mais nada, recuou.
Sabia que havia perdido mais do que um cargo ou uma reputação. Havia perdido a chance de ser, ao menos por um instante, alguém digno de respeito. 2 homens, ambos funcionários da mesma empresa, surgiram na lateral da feira e, após breves palavras com Pedro, se aproximaram de Marcelo. Eram discretos, mas firmes. Ele entendeu sem precisar ouvir. Era hora de ir embora. Sem protestar, deu meia volta e saiu, com o peso das próprias escolhas nas costas. Com sua saída, o ambiente pareceu respirar mais leve, e aos poucos, o que antes era apenas um aglomerado de curiosos transformou-se numa espécie de fila. Os clientes se aproximavam da barraca de João, não apenas para comprar queijo, mas para prestar homenagens. Um homem de terno e gravata, visivelmente deslocado no ambiente da feira, parou diante de João e falou com voz trêmula. Meu avô era do interior de Minas. Comia esse tipo de queijo no café da manhã, com café forte. Eu nunca mais senti esse sabor. Hoje, provando o seu, eu chorei escondido no carro. Obrigado por me devolver essa memória. A fila não parava de crescer. Crianças apontavam para os queijos como se fossem relíquias. Jovens tiravam fotos discretamente. Senhores apertavam a mão de João com força, como se quisessem transmitir, num aperto, tudo aquilo que não conseguiram dizer com palavras ao longo da vida. E João, sempre gentil, atendia a todos com a mesma delicadeza de sempre. Não sorria, exageradamente. Seu rosto, marcado pelo tempo, mantinha a serenidade de quem sabe o que vale, mas seus olhos não escondiam o espanto. Era como se ele mesmo não compreendesse completamente o tamanho do que estava acontecendo. Pedro, do outro lado da bancada, organizava os papéis com calma, mas seus olhos se mantinham atentos ao pai. Observava cada gesto, cada palavra dita por ele, cada agradecimento sussurrado pelos clientes. Via naquele homem simples a grandeza que sempre existiu, mas que o mundo demorara tanto tempo a enxergar. Que ali, parado como filho e não como diretor, Pedro reconhecia que, por mais que conquistasse títulos, prêmios ou cargos, nunca seria maior do que aquele senhor de avental branco e mãos calejadas. A feira, como num movimento coletivo de consciência, se reconfigurava ao redor de João. Barracas vizinhas ofereciam produtos como presente. O feirante das frutas cortou uma fatia de melancia e trouxe até ele. Para refrescar o senhor, seu João. O dia está quente e o senhor merece. Uma senhora que vendia flores do outro lado da calçada atravessou com um pequeno buquê improvisado e o entregou em silêncio. João segurou as flores como quem recebe um reconhecimento que nunca ousou esperar. Não era homenagem oficial. Não era matéria de jornal. Era mais. Era afeto genuíno. E assim, ao longo das próximas horas, o que antes fora uma manhã de humilhação, transformou-se num ato coletivo de reparação. Não apenas por parte de Pedro, mas de todos que um dia passaram por João sem notar sua presença. O público, antes espectador passivo de uma injustiça, agora era testemunha ativa de sua honra. Cada queijo vendido carregava consigo uma nova história, um novo gesto de carinho, um novo símbolo de respeito. E João, ainda sem compreender totalmente como aquele dia se transformara tão profundamente, seguia fazendo o que sempre fez, servindo com humildade, falando pouco, mas dizendo tudo com o olhar. Naquela feira, naquele sábado específico, não se venderam apenas queijos. Venderam-se lembranças, construíram-se pontes, resgataram-se laços. E cada cliente que passou ali sabia que não estava comprando apenas um produto, mas fazendo parte de uma história que até então era conhecida apenas por suas mãos. Uma história que agora todos se sentiam honrados em carregar consigo, e João, sem mudar a essência, tornava-se algo raro nos dias de hoje. Um símbolo, não de resistência vazia, mas de dignidade que nunca se deixou enterrar. O movimento da feira mantinha seu fluxo, mas agora, cada passo dado pelos visitantes e cada conversa travada entre barracas carregavam um novo significado. Era como se o espaço tivesse sido atravessado por um raio de verdade que alterava a forma como todos enxergavam aquele cenário até então corriqueiro. A barraca de João, antes apenas mais uma entre tantas, havia se tornado o coração da feira,
Não era o tamanho da estrutura, nem o aspecto rústico da exposição que chamavam a atenção, mas a dignidade silenciosa que agora emanava de cada gesto do velho feirante. E Pedro, ainda com os documentos em mãos, entendia que era hora de formalizar o que o coração já tinha selado. Com um movimento lento e respeitoso, ele abriu novamente a pasta e retirou o último conjunto de folhas. Diferente das outras, essas não eram cópias. Eram originais, impressas em papel de alta gramatura, com letras cuidadosamente diagramadas, selos da empresa e espaço para a assinatura final. Era o contrato que oficializaria João Batista como fornecedor exclusivo da linha de produtos artesanais da rede de supermercados. Mas não era apenas um título corporativo. Era um reconhecimento legítimo de sua trajetória, transformada agora em produto de valor nacional. Pedro posicionou os papéis sobre a bancada, endireitou cada folha com as pontas dos dedos, como se estivesse preparando uma cerimônia íntima. João observava em silêncio, a testa levemente franzida. Não por desconfiança, mas por cautela. Era um mundo novo sendo colocado diante dele. Cláusulas, prazos, distribuição, logística. Coisas que durante toda a vida pareciam pertencer a outro universo. Pedro, percebendo a hesitação do pai, respirou fundo e disse com voz firme, porém suave: Pai, esse contrato não é para te tirar daqui, é para te ampliar, para fazer com que mais pessoas conheçam aquilo que o Senhor faz há décadas com excelência. Eu sei que o Senhor não gosta de mudanças bruscas, mas isso não é ruptura, é continuidade. João não respondeu de imediato. Estava com os olhos fixos na primeira página do contrato, onde seu nome completo aparecia em letras maiúsculas. João Batista da Silva. Abaixo, o título: Termo de parceria e fornecimento exclusivo, programa Queijo de Origem. Aquilo não era uma promessa vaga, nem um presente disfarçado. Era uma proposta concreta, detalhada, formal, mas feita com sensibilidade. João respirou fundo. Pegou os óculos pendurados no bolso do avental e os colocou tentando ler cada linha com a atenção de quem respeita o próprio esforço. Pedro acompanhava o olhar do pai, respeitando seu tempo. Algumas pessoas ao redor perceberam o que estava prestes a acontecer. Um senhor mais velho, parado a poucos metros, murmurou para a esposa: Ele vai assinar, eu tô vendo. Outros apenas observavam em silêncio, como se presenciassem um momento histórico, pequeno em escala, mas grandioso, em significado. E então, após alguns minutos, João tirou os óculos, dobrou-os com cuidado, pousou-os sobre a mesa e olhou para Pedro. Você leu tudo isso aqui? Pedro assentiu. Mais de uma vez. João sorriu de canto. Então tá bom. Pegou a caneta oferecida pelo filho e assinou, letra por letra. João Batista Damo Silva. Quando terminou, colocou a caneta de volta sobre o papel e permaneceu em silêncio, observando a própria assinatura como se ela tivesse peso físico. Era o gesto de alguém que nunca havia assinado algo tão grande. Mas, ao mesmo tempo, era o gesto de alguém que sabia, no íntimo, que sempre teve grandeza. Pedro recolheu os papéis com cuidado, guardando-os na pasta como se fossem um relicário. Depois olhou para o pai e disse: Agora é oficial, o senhor é nosso fornecedor. A partir do mês que vem, os seus queijos estarão nas prateleiras de todos os nossos mercados, com seu nome, sua foto e sua história. João assentiu devagar. Ainda absorvendo tudo, ele virou-se para a bancada e começou a reorganizar os queijos como se precisasse de algo prático para manter os pés no chão. A multidão ao redor, percebendo o encerramento daquele momento, começou a se manifestar com aplausos mais uma vez. Mas agora os aplausos não vinham apenas da comoção. Era o reconhecimento de uma transformação concreta. A feira da Vila Clementino testemunhava, naquele instante, a virada de página de uma vida inteira. Pedro, ainda com a pasta nas mãos, aproximou-se do pai, colocou a mão em seu ombro e disse num tom quase paternal: Pai, o senhor não precisa mudar quem é, só precisa deixar que o mundo veja. João olhou para ele com os olhos marejados, mas firmes. Eu só queria vender meu queijo. Pedro sorriu emocionado. E agora vai vender para o Brasil inteiro. O movimento voltou à barraca, mas agora com uma energia diferente. Clientes chegavam não só para comprar,
mas para participar da história. Uma mulher pediu um curado de 3 meses e perguntou se poderia tirar uma foto com João. Ele, tímido, consentiu. Um rapaz jovem, trajando camisa social, disse que levava sempre os queijos de João para a mãe no interior e que agora ela se emocionaria ao saber da notícia. João agradecia com a cabeça, tentando manter a calma diante de tantos gestos de carinho. Enquanto isso, Pedro organizava os últimos papéis, já planejando os próximos passos. Sabia que haveria muito trabalho. Treinamentos, adaptação da produção, integração com a equipe de logística. Mas nada disso o assustava. O mais difícil já havia sido feito: resgatar a confiança de um pai que ele quase perdera para o tempo e para o silêncio. E agora, com a história exposta diante de tantos, ele tinha um novo compromisso, não apenas com a empresa, mas com a verdade que acabava de assinar. No fim daquela manhã, a barraca de João já não era mais apenas uma barraca. Era um símbolo. Uma lembrança viva de que a grandeza, muitas vezes, se esconde nas coisas mais simples. Que o suor honesto, a paciência teimosa e a dedicação silenciosa podem um dia receber o reconhecimento merecido, e que um contrato assinado por mãos calejadas vale mais do que qualquer discurso eloquente, porque é selado não apenas com tinta, mas com história. Uma história que agora, finalmente, começava a ser contada como merecia. A luz do meio-dia invadia a feira com intensidade, lançando sombras curtas e definidas sobre as barracas e os rostos que ali se reuniam. O calor aumentava, mas ninguém parecia se importar. A atmosfera permanecia vibrante, carregada de significados que extrapolavam a rotina habitual daquele espaço. A barraca de João agora parecia um ímã silencioso. Não era luxo, não era tecnologia, não era novidade. Era autenticidade. E as pessoas, talvez pela primeira vez em muito tempo, estavam famintas não apenas por produtos, mas por verdades. João seguia vendendo seus queijos. Um a um, com calma, explicava a diferença entre os tipos, oferecia pequenas porções para degustação e embalava os pedidos com o cuidado de quem prepara um presente. Ao seu lado, Pedro organizava as notas fiscais e se preparava para as próximas etapas do projeto. A interação entre pai e filho já se tornara mais fluida, menos contida. João ainda falava pouco, mas seus olhos, agora mais vivos, revelavam algo que estivera adormecido por anos: confiança. Pedro, por sua vez, sentia-se redescobrindo o pai, não apenas como figura familiar, mas como mestre silencioso de algo muito maior: o respeito pelas próprias raízes. Enquanto a barraca se tornava um símbolo de dignidade restaurada, Marcelo permanecia à margem da cena. Não havia mais plateia para ele. Seu isolamento era visível. Tentava manter uma postura de neutralidade, como se não tivesse acabado de ser expulso de seu emprego diante de dezenas de testemunhas. Mas era em vão. A roupa alinhada agora parecia deslocada. O relógio caro reluzia com amargura e os óculos escuros escondiam um olhar perdido. Marcelo não apenas havia sido exposto, havia sido revelado. Não como vilão de novela, mas como reflexo de uma sociedade que tantas vezes valoriza o que reluz em detrimento do que realmente importa. 2 colegas de Pedro, designados para acompanhá-lo, aproximaram-se com discrição. Ambos já haviam recebido a orientação por telefone. Pedro, apesar do tumulto emocional da manhã, havia mantido a clareza profissional e dado as instruções necessárias. A demissão de Marcelo seria imediata e, por decisão da presidência, exemplar. Não por vingança, mas por coerência com os princípios que a empresa começava a defender publicamente. Os homens se dirigiram a Marcelo com brevidade. Disseram apenas o necessário. Ele não discutiu. Sabia que qualquer palavra ali seria inútil. Baixou a cabeça, ajeitou a pasta que carregava e saiu com passos pesados. Não olhou para ninguém. Não havia mais público para seu espetáculo. A saída de Marcelo foi acompanhada em silêncio por parte dos presentes. Ninguém aplaudiu. Ninguém debochou. Era como se todos entendessem que aquele momento não precisava de celebração. A justiça, quando acontece com sobriedade, não pede alarde, e a maior punição que Marcelo poderia receber era justamente essa:
o esquecimento, a ausência de plateia. A indiferença de quem escolhe honrar o que tem valor em vez de alimentar a vaidade alheia. Pedro, vendo o homem se afastar, não demonstrou satisfação. O que havia sentido não era vingança, mas alívio. O ciclo de humilhação havia sido interrompido. E mais do que isso, um novo ciclo começava, marcado pelo resgate de algo que há muito havia se perdido entre eles. Voltou-se para o pai, que agora cortava um pedaço de queijo curado para uma criança, explicando que aquele era mais forte, bom para quem gosta de sabor marcante. O menino provou e sorriu, e João, com um aceno tímido, entregou o restante, já embrulhado. Vai com calma, esse aí gruda na memória. Pedro se aproximou e observou aquela cena com atenção. Era simples, mas carregada de significado. Ali estava um homem que não havia mudado o que era, mesmo depois de tanta exposição. João não precisava de câmeras, de discursos, de troféus. Seu maior reconhecimento era ver seus produtos sendo valorizados, seus clientes respeitados e seu ofício compreendido. Era ali, entre caixas de isopor e panos de prato, que ele exercia a forma mais pura de autoridade, aquela que vem da prática, da entrega e da coerência. Alguns minutos depois, Pedro puxou uma cadeira dobrável e sentou ao lado do pai. Ficaram um tempo em silêncio. Não era o silêncio tenso de antes. Era o silêncio de quem já disse o essencial e agora apenas compartilha a presença. João quebrou a pausa. Nunca pensei que fosse ver meu nome num papel de contrato, muito menos sendo chamado de fornecedor oficial. Pedro sorriu discreto. E eu nunca pensei que fosse me orgulhar tanto de um pedaço de queijo. Ambos riram. Um riso sincero, leve, raro. O tipo de riso que só brota quando a mágoa dá lugar à reconexão. A feira seguia. As vozes aumentavam, os passos apressavam-se, e o cheiro de frutas maduras, temperos e frituras preenchia o ar. Mas a barraca de João permanecia com um ritmo próprio. Ali o tempo parecia desacelerar. Um senhor de bengala comprou um pedaço de queijo fresco e contou que havia conhecido João décadas atrás, em outra feira, quando ele ainda começava. Uma jovem estudante disse que usaria o exemplo dele em um trabalho da faculdade sobre empreendedorismo popular. Um casal de turistas estrangeiros pediu para fotografar a barraca, encantados com a história que ouviram dos próprios feirantes, locais. Tudo era simples, mas tudo era essencial. Aquele espaço que tantas vezes passara despercebido, agora se tornava um ponto de referência, não apenas pela história que o antecedia, mas pelo que representava. A vitória da humildade, a força da persistência e o poder de uma vida construída com honestidade. João, ainda usando seu avental branco já manchado pelas horas de trabalho, agora carregava no semblante algo que não podia ser mensurado. Era orgulho, sim, mas também era paz. A paz de quem foi reconhecido sem precisar gritar, sem precisar se defender, apenas por existir, por ser, por fazer. Quando o relógio se aproximou das 2 horas da tarde, a movimentação começou a diminuir. Os clientes levavam consigo seus queijos, suas fotos e, acima de tudo, a memória de um dia inesquecível. João limpou a bancada com um pano úmido, organizou as caixas, conferiu o troco. Pedro ajudou sem cerimônia, como fazia quando era menino. Não disseram muito mais, não era necessário. Tudo já havia sido dito, sentido, vivido. E, quando terminaram de guardar tudo, João olhou para o filho e disse com a naturalidade de quem finalmente se reconectou: "Amanhã tem feira de novo. Se quiser acordar cedo, sabe onde me encontrar." Pedro assentiu. "Acho que agora eu não vou querer perder mais nenhum sábado." E assim, sem mais, voltaram para casa. Não apenas como pai e filho, mas como 2 homens que, cada um à sua maneira, haviam aprendido o verdadeiro valor do respeito e que jamais voltariam a ser os mesmos depois daquele dia. O domingo amanheceu com uma luz suave que se filtrava pelas cortinas da pequena sala de João, trazendo com ela a brisa leve e fresca da manhã. O aroma de café passado na hora, como de costume, espalhava-se pelos cômodos da casa. João se levantou antes das 7 horas, como sempre fazia, movido por um hábito
que o tempo jamais conseguiu quebrar. Mas havia algo diferente naquele dia. Ele ainda não compreendia exatamente o que mudara, mas sentia no peito um tipo de inquietação boa, uma sensação de que a vida, tão marcada pela repetição, havia enfim dado uma guinada. Pedro, que dormira no antigo sofá da sala depois de recusar qualquer hotel, acordou com o barulho da chaleira. Sentou-se devagar, espreguiçando-se como quem redescobre um lugar conhecido e, ao mesmo tempo, transformado. A conversa entre pai e filho foi breve naquele início de dia. Trocaram poucas palavras, mas havia entre eles uma nova linguagem, feita de silêncios confortáveis e gestos partilhados. João ofereceu uma caneca de café ao filho, que aceitou com um sorriso discreto. Sentaram-se lado a lado na pequena mesa da cozinha, como há muitos anos não faziam. Enquanto tomavam café, o celular de Pedro vibrou insistentemente. Era uma enxurrada de mensagens, e-mails, chamadas perdidas. Ao abrir o aparelho, ele viu que as redes sociais estavam tomadas por vídeos da cena na feira. As imagens do momento em que ele revelava ser filho de João, os aplausos dos clientes, a assinatura do contrato, tudo havia sido registrado por pessoas presentes e agora se espalhava pelas plataformas digitais. Um pequeno vídeo em especial havia ultrapassado a marca de 100.000 visualizações em poucas horas. Comentários se multiplicavam com elogios, depoimentos emocionados, agradecimentos de filhos e pais tocados pela história. Pedro mostrou os vídeos ao pai, que assistiu com atenção, mas sem se empolgar. Não sei como isso foi parar na internet, eu só fiz o que era certo, comentou com simplicidade. Pedro sorriu. E talvez seja exatamente por isso que tocou tanta gente. João apenas assentiu, voltando os olhos para o café. Poucos minutos depois, o telefone fixo tocou. Era uma voz de mulher, jornalista de um blog local, pedindo uma entrevista. Disse que queria contar a história com detalhes, dar visibilidade à trajetória do feirante que conquistara o respeito de todos. João hesitou, mas Pedro interveio. Pai, acho que essa é uma boa hora para as pessoas conhecerem a sua verdade, não só o seu queijo. Convencido pelo filho, João topou. A jornalista chegou ainda naquela manhã, com um gravador, um caderno de anotações e uma câmera. Vestia roupas simples, falava com gentileza e demonstrava um respeito que João percebeu logo de início. A entrevista aconteceu na cozinha, com João sentado em sua cadeira de madeira, o avental ainda pendurado nas costas da cadeira. Ele falou com naturalidade sobre a infância, o começo na feira, as dificuldades de criar um filho sozinho, a ausência de luxos, mas a presença constante de valores. Não foi um discurso preparado. Foi a vida, nua e crua, sendo contada como ela é. E a jornalista, emocionada, desligou o gravador dizendo que nunca ouvira algo tão sincero. No fim da tarde, a matéria foi publicada no blog com o título João Batista, o feirante que ensinou São Paulo o que é dignidade. Em poucas horas, a postagem havia sido compartilhada por milhares de pessoas. Canais de televisão começaram a entrar em contato. Empresas de produtos naturais solicitaram entrevistas. Até mesmo instituições de ensino ligaram, propondo parcerias para projetos educacionais com foco em empreendedorismo popular. Pedro filtrava os contatos com critério, protegendo o pai do assédio que viria. João, por sua vez, continuava a viver no mesmo ritmo. Organizou os queijos para a segunda-feira, separou as etiquetas, preparou a caixa térmica. Não mudou o modo de viver, apenas passou a entender melhor o valor que aquele modo tinha. Na manhã seguinte, a feira estava diferente. A rua havia sido parcialmente interditada para controlar o fluxo de pessoas. Havia filas se formando antes mesmo do início oficial. Muitos vinham não apenas para comprar, mas para ver João, apertar sua mão, dizer que a história o havia inspirado. Uma equipe de televisão montou um tripé a poucos metros da barraca. Repórteres entrevistavam os clientes, os feirantes vizinhos, os antigos fregueses. João manteve a calma. Atendia a todos com a mesma paciência de sempre, mas agora com uma nova compreensão. Ele não era mais invisível.
Ao meio-dia, uma produtora de um canal nacional entregou a Pedro uma proposta para a gravação de uma série documental. Queriam seguir a rotina de João por alguns dias, mostrar o processo de produção, a tradição do queijo mineiro, as histórias por trás de cada pedaço vendido. Pedro leu com atenção e, mais uma vez, consultou o pai. João refletiu por alguns segundos antes de responder. Se isso for para mostrar que o pequeno produtor também é importante, eu topo. Mas não quero que isso vire espetáculo. Quero que continue sendo verdade. Na semana seguinte, um espaço foi reservado para uma pequena exposição na praça do bairro. O evento, organizado por moradores, incluiu fotos antigas da feira, depoimentos gravados de clientes e até um pequeno palco onde músicos locais tocaram canções tradicionais mineiras. João foi convidado a falar, mas, como sempre, manteve-se breve. Eu agradeço. Só espero que ninguém esqueça que o respeito começa com o jeito que a gente trata o outro, mesmo que ele só esteja vendendo queijo numa barraca. E assim, o começo de algo novo foi se consolidando. Não como um projeto mirabolante ou um empreendimento milionário, mas como um legado que se formava com base em integridade, simplicidade e verdade. Pedro decidiu dividir sua rotina entre a empresa e o projeto de valorização de pequenos produtores. Começou a visitar feiras em outras regiões, conversar com trabalhadores esquecidos, abrir caminhos. A rede de mercados onde trabalhava anunciou uma nova linha de produtos sob o nome Origem Brasileira. E João Batista tornou-se o rosto inaugural da campanha. O bairro inteiro mudou. A feira da Vila Clementino passou a receber visitas de outros estados. Professores levavam alunos para conhecer a barraca. Documentaristas filmavam discretamente a rotina do lugar. Mas, apesar de tudo, João continuava o mesmo. Acordava cedo, preparava o café, conferia os queijos, ia para a feira com seu carrinho. Só que agora ele sabia que carregava mais do que alimento. Levava consigo uma história. E essa história, antes ignorada, agora inspirava. Não era fama, era reconhecimento. E esse, diferente do brilho passageiro da internet, duraria o tempo que o queijo levasse para maturar, o tempo da verdade. E João, agora mais do que nunca, era um homem que sabia o valor de esperar, porque ele nunca correu atrás de visibilidade. Ele apenas fez o que precisava ser feito, e o mundo por fim olhou para ele, não com pena, mas com o respeito merecido. Os meses seguintes transcorreram com a serenidade própria de quem sabe que o tempo não é inimigo, mas aliado de tudo que amadurece com verdade. João Batista continuou sua rotina sem pressa. Acordava nas primeiras horas do dia, preparava o café forte como sempre, organizava com método e cuidado os queijos que passariam pela feira, anotava em um pequeno caderno as vendas e os pedidos especiais. Nada parecia ter mudado em sua essência, mas ao mesmo tempo, tudo ao redor havia se transformado. O homem que antes passava despercebido por entre os corredores da feira, agora era tratado como referência, mas ainda assim não se deixava impressionar. João sabia que o mais importante não era o barulho do reconhecimento, e sim o silêncio do compromisso que mantinha com sua história. A parceria com a rede de mercados havia se consolidado de forma exemplar. A linha de produtos Origem Brasileira crescia semanalmente, com novos itens chegando às prateleiras. Mas o queijo de João permanecia como o principal símbolo do projeto. A embalagem trazia seu nome em destaque, ao lado de um retrato desenhado a traços simples como ele pedira. Na parte de trás, uma frase curta capturava tudo o que o produto representava. Feito por quem entende que respeitar o passado é alimentar o futuro. Os queijos eram entregues semanalmente, com acompanhamento de qualidade e suporte logístico organizado por Pedro, que agora dividia o tempo entre a diretoria da empresa e a coordenação do programa de incentivo a pequenos produtores. Pedro também mudou, não nos gestos ou nas roupas, mas na forma como se posicionava no mundo. Voltava com frequência ao apartamento do pai. Às vezes, dormia por lá. Outras, apenas passava para tomar café e conversar. Sentava-se na mesma cadeira, de madeira de sempre, com o mesmo respeito com que um aluno se senta diante de um mestre.
Falavam de coisas simples, o clima, o preço do leite, as mudanças na feira. Mas falavam também do que não era dito antes. Pedro contava sobre a infância, sobre as faltas que sentiu, sobre as ausências que agora compreendia com maturidade. João escutava sem interromper, com a paciência de quem sempre soube que um dia aquelas palavras viriam. O pequeno apartamento onde João vivia começava a receber visitas inesperadas. Professores, estudantes de gastronomia, chefes de cozinha interessados na tradição do queijo artesanal mineiro. Alguns queriam aprender técnicas, outros ouvir histórias. João, com sua voz pausada, explicava tudo com detalhes. Contava como o leite precisava ser tratado, o tempo exato da cura, o cuidado com a temperatura, a importância do sal e da umidade. Mas, acima de tudo, contava sobre a escuta. O queijo fala com a gente, dizia. Só precisa prestar atenção. Com o dinheiro da parceria, João reformou parte do apartamento. Mas manteve tudo simples. Comprou um fogão novo, trocou a geladeira, mandou consertar a infiltração no teto. Nada além do necessário. A maior mudança veio na forma de um espaço alugado nos arredores da cidade. Um pequeno galpão transformado em armazém. Ali, João coordenava a produção de seus queijos com a ajuda de outros 2 senhores do interior, amigos antigos que trouxe para o projeto. O galpão foi batizado de Armazém Batista, nome escolhido por sugestão de Pedro. Na entrada, uma placa de madeira dizia: "Respeito não se compra, se constrói." A inauguração do espaço contou com uma cerimônia discreta, sem pompas como João preferia. Estiveram presentes moradores da Vila Clementino, feirantes, representantes da empresa e alguns jornalistas. Mas o momento mais marcante não foi a entrega dos certificados nem os discursos. Foi quando uma senhora, de idade avançada, com os olhos marejados, aproximou-se de João e lhe entregou um caderno de receitas. Era da minha mãe. Ela dizia que o queijo do senhor era igual ao que ela comia quando menina. João recebeu o presente com um aceno de cabeça e o guardou como um tesouro. As vendas seguiram crescendo, mas João jamais perdeu a conexão com a origem. Continuava indo à feira todos os sábados. Mantinha a mesma barraca, agora mais bem equipada, mas com o mesmo pano xadrez vermelho que usava desde sempre. Os clientes fiéis continuavam comprando. Novos chegavam, atraídos pela história, mas permaneciam pelo sabor. E João os atendia com a mesma atenção, explicando pacientemente a diferença entre os tipos de queijo, oferecendo pequenas fatias para degustação, embalando cada pedaço como se fosse único. Não havia ali um empresário. Havia um artesão, e era isso que o tornava especial. Pedro, por sua vez, criou um programa itinerante de valorização de produtores artesanais em outros estados. Passava os finais de semana visitando vilarejos, documentando histórias, oferecendo parcerias. Levava consigo não apenas a expertise da empresa, mas o legado do pai. Em cada lugar onde falava, citava João como exemplo de dignidade e perseverança. E sempre que podia, voltava à feira, sentava-se ao lado da barraca, ajudava a montar ou desmontar e conversava com os clientes. Nunca deixou que o reencontro com o pai fosse apenas simbólico. Tornou-o parte da sua rotina, do seu propósito. A história dos dois virou referência em faculdades, em eventos sobre empreendedorismo, em documentários e reportagens. Mas nada disso importava tanto quanto o que acontecia nas madrugadas silenciosas de sábado. Quando João acordava, colocava o avental, conferia os queijos e, antes de sair, deixava um bilhete preso na porta da geladeira. "Pedro, fui para a feira. Se quiser café, é só passar." Naquela última manhã que marcou um ano exato desde o episódio da humilhação na feira, João chegou mais cedo do que de costume. Montou sua barraca com capricho redobrado, colocou um novo pano xadrez, disposto por cima de uma estrutura reforçada. Organizou os queijos, limpou os cantos da mesa, preparou as etiquetas com letra firme. Às 8 horas, Pedro chegou vestindo jeans e camiseta, carregando 2 xícaras de café. Entregou uma ao pai e disse: "Um ano, hein?" João apenas assentiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a feira ganhar vida. E então Pedro perguntou: "Se o senhor pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?"
João olhou para ele com calma, deu um gole no café e respondeu: Não, porque até o que parecia errado me trouxe até aqui. Pedro sorriu. E agora o Brasil inteiro conhece seu queijo. João devolveu o sorriso mais contido, mas só quem prova conhece de verdade. Assim encerrava-se um ciclo, não com fim dramático, mas com o sabor pleno de uma história bem vivida. João não buscou reconhecimento. Nunca precisou de fama. Queria apenas vender seu queijo com honestidade. Mas no processo ensinou muito mais. Mostrou que o respeito não é um favor, é um direito. Que a humildade não é fraqueza, é força. Que o legado verdadeiro não está nos aplausos, mas naquilo que permanece mesmo quando o mercado se cala. E assim, entre queijos, memórias e reconciliações, João Batista deixou algo que nenhum contrato é capaz de garantir. Um exemplo de trabalho, de amor e, acima de tudo, de humanidade.